Bora, Fel, se liga nessa entrevista coletiva do Ramon Dias e do Emiliano Dias após a vitória do Corinthians por 2-0 em cima do Mirassol, hein? O Emiliano ficou um pouco bravo com a imprensa aí, com o jornalista que fez uma pergunta sobre o ataque do Corinthians. Vocês vão ver o que ele respondeu pro jornalista, hein? Deu uma tirada, deu no meio do cara, hein? E depois tem mais análise aí da mídia com a vitória do Corinthians. Eles vão analisar jogadores aí que foram bem nessa vitória do Timão, hein? Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Hoy hicimos lo que teníamos que hacer y la verdad que muy bien, muy contento con los dos. Opa, tudo bem? Yuri Medeiros da Rádio Itatiaia. Eu queria falar um pouco sobre o Memphis Depay. Tenho notado que nos últimos jogos vocês têm escalado ele um pouco mais fixo na esquerda, com menos movimentação, menos como 10 e mais como um atacante pelo lado. Hoje o Ramon falou do sacrifício dele recompondo no primeiro tempo, né, baixando bastante para ajudar na marcação. Queria saber como que vocês enxergam ele nesse posicionamento, talvez menos cerebral e mais agudo, como um atacante. Obrigado. De Memphis, cualquiera. ¿Qué le pareció? Bueno, primero felicitarlo porque fue muy inteligente tácticamente en lo que trabajamos, en lo que hicimos. Tenía que retroceder con el lateral, no le dio espacio, retrocedió. Es un gran profesional, entendió que estábamos jugando una final y no solo él, sino Romero retrocedía, Yuri retrocedía. Estuvimos muy ordenados tácticamente y por eso un buen resultado. Ramon, Emiliano, boa noite. Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Na última quarta-feira, depois da vitória, os jogadores foram para a torcida fazer uma festa e receberam uma cobrança. Hoje foi um pouquinho diferente, mas isso chateou o grupo de alguma maneira? Qual a opinião de vocês referente a isso, por gentileza? No, la torcida tiene el derecho de falar, son torcedores, pueden falar y pueden hacer lo que les quieren. El grupo lleva, yo que el grupo que más ganó en la última década. Entonces no sabemos internamente lo que hacemos, no estamos chancheados con nadie, ni mucho menos, y cada uno tiene el derecho de falar y de hacer lo que quieren. El grupo, este grupo, el que está haciendo resurgir a Corinthians de la forma que está, y la verdad que feliz por el grupo porque viene sufriendo mucho, sobre todo que le tocó en la preparación competir en una preparación de una semana. Entonces, yo estoy muy orgulloso del grupo. ¿Podemos jugar mal? Sí, podemos jugar mal. Porque acontece muchas veces, no son, Ramón faló la colectiva pasada, son seres humanos, pasan por distintas cosas, pero no, chachado no, con nadie. Cada uno tiene el derecho de hacer lo que quieran, pero tendrían que tener un poco más de memoria. De cómo, cuando llegó este grupo y dónde está ahora. Entonces, pero no estamos contentos, la gente apoyó, así que la verdad que contento. Boa noite, Ramon, Emiliano, Rafinha do Timão. Queria falar do Fabrício, lateral entrou, fez desarmes, deu um passe para gol para o Memphis Depay. Queria que vocês falassem da atuação do Fabrício. Obrigado. Sí. Bueno, estaba en Europa y los jugadores que realmente vienen de ese lugar muestran jerarquía, nivel. Hizo una jugada muy importante donde Memphis hizo el gol. Estamos contentos con él, pero tiene que seguir trabajando, tiene que seguir creciendo, tiene que seguir entrenando. Pero estamos contentos, estamos muy contentos con él. Boa noite, Ramon, Emiliano, Léo Rodrigues da Central do Timão. O Corinthians cria muitas oportunidades, mas nem sempre consegue transformá-las em gol. Vocês acham que falta um pouco mais de tranquilidade ali na frente para essa definição sair perfeita e, consequentemente, sair o gol? Obrigado. Ahora el problema porque no hacemos gol, ¿no? A la semana pasada el problema porque tomamos gol, ahora el problema. La verdad que el grupo crea, somos el chime que más gol hace en este campeonato. Entonces yo que no, a veces no siempre podemos concretar las situaciones que hay en Chitén, pero estamos contentos tenemos un muy alto promedio de gol en el torneo, en el Paulista, así que, y el año pasado también teníamos así que estamos contentos, estamos bien. Boa noite, Emiliano, boa noite, Ramon, sou Gustavo Cláudio Chiquitaca. O Corinthians jogou num esquema diferente do último jogo, jogou no 4-3-3, com 3 atacantes, o Romero um pouco mais aberto, e foi o principal jogador do primeiro tempo. Fez jogadas
fez o gol no passe do Memphis Depay e teve uma roubada de bola para o Yuri Alberto, que ele dá um passe para o Yuri acaba perdendo o gol. No primeiro tempo, o Corinthians criou jogadas que poderiam matar já no primeiro tempo, mas acabou não conseguindo. Em relação ao Romero, ao Gustavo Henrique, que entrou nesse jogo de hoje, são jogadores que podem pintar como titular na quarta-feira? Obrigado. Nós siempre falamos que el grupo están todos preparados para jugar. Estamos muy contentos con la actuación de él y cada uno acá puede brincar por una posición, así que la verdad que feliz. É bom que a gente tem variantes para poder decidir. Boa noite, Emiliano, Ramon, Matheus Cabral. Sobre o Romero também, hoje ele virou artilheiro do século do Corinthians, passando o jogo. Quero saber sobre essa importância dele para o elenco do Corinthians, marcando os gols importantes. Fala sobre essa importância do paraguaio no Corinthians. A importância de Romero. Está muy bien, está bien. Lo que me gustó es que él puede jugar tanto por derecha como por izquierda, pero fue muy inteligente. En lo que le pedimos tácticamente lo hizo. Es un goleador y sabemos que adelante cualquiera puede jugar y puede resolver. Él está muy bien, estamos contentos, felices por él y por el grupo. Ramon, aqui, ó, aqui atrás. Tudo bem? Ramon Emiliano. O Ramon... Não se vê nada. O Ramon alertou já no meio da semana que Copa Libertadores é outra coisa, acabou de falar de novo. Queria que vocês projetassem agora, miércoles, né, como vocês falam, esse duelo com o Barcelona, um time muito mais tradicional, um adversário duro. Queria que vocês falassem um pouco o que seria um bom resultado lá em Guayaquil, qual é a postura que vocês esperam do Corinthians nessa primeira perna aí deste mata-mata. Obrigado. Y Copa Libertadores siempre falamos que es duro y vamos fue Gallo que llegó a las 2 semifinales en las últimas, ¿o no? ¿O estoy errado? No, la anteúltima llegó, ¿puede ser o estoy errado? Bueno, pero viene haciendo buenas competencias, entonces nosotros tenemos que demostrar que estamos a la altura y esperemos poder hacer un buen juego. Sabemos que va a ser difícil, pero bueno, tenemos este grupo que está acostumbrado a jugar cosas difíciles y entonces vamos a ver cómo respondemos, pero estamos confiantes que vamos a hacer un buen juego. Boa noite, Ramon, Emiliano, Victor Franqueira do Dimensão Esportiva. Eu queria que vocês avaliassem hoje a estreia do Fabrício Anglieri, o lateral esquerdo que hoje já estreou e deu assistência para o gol do Memphis Depay. Como vocês projetam a minutagem dele para os próximos jogos? Outra vez lo de Fabricio. ¿Qué te preguntó? Lo de Fabricio, contestá lo de Fabricio otra vez. Tiene mucha jerarquía. Como dije anteriormente, viene de Europa. Es un jugador que ha ganado mucho a nivel internacional también, así que lo vamos a preparar para que mejore. Y estamos contentos con él y hoy hizo una buena prestación. Boa noite, Emiliano, Ramon, Carlos Espina, Rádio Sonora. Qual a possibilidade do Corinthians jogar com 3 zagueiros no próximo jogo na Libertadores? Vamos a ver primero cómo se recupera el grupo y después decidiremos ahí cómo tenemos que ir juego a juego. Ahora, ya a partir de hoy analizaremos bien a Barcelona y ahí tomaremos la decisión de cómo vamos a jugar. Obrigado, Ramon. Obrigado, Emiliano. Boa noite a todos. Muito bem, tá aí a entrevista do Ramon Dias com o Emiliano. André que foi frustrado pelos repórteres. Mas muito. Assim, claro, porque além das respostas também fugindo de tudo, dava pra gente ter perguntado da zaga, poderia. A gente, quando eu digo nós jornalistas, poderíamos ter perguntado também como está o planejamento para as próximas semanas. Afinal, o Corinthians tem na quarta-feira, jogando fora de casa no Equador, o Barcelona. Depois tem o jogo da semifinal no próximo fim de semana. Tem o jogo da volta. Depois começam, se passar para a final, os jogos de final de campeonato estadual. É um Corinthians que vai precisar ali, de alguma forma, balancear as forças. E eu queria muito saber como é que eles estão planejando isso. Como é que você imagina que o Corinthians vai planejar isso, mas como você acha que deve fazer? Bom, o que é melhor? Ter mais um dia para se recuperar da viagem de Guayaquil ou um dia a menos para se recuperar da viagem, mas um dia a mais entre a semifinal, que é um clássico, e o jogo da volta? Porque
segunda-feira, no caso na terça-feira, a gente deve ter a definição aí das datas da final. Isso vai Mas ser aí eu acho que não dá para fazer segunda e quarta, né? É que enxertar dias ainda não tem como fazer. Não, né? a questão é se o jogo seria sábado ou sobre domingo. isso em certo momento. Se o jogo seria sábado ou domingo, que aí... Porque, por exemplo, se for para jogar sábado, voltando de Guayaquil, que é uma viagem chata, eu acho que a questão física para esse jogo tem alguns poréns, mas a gente vai descobrir. E eu gostei que o Emiliano falou, semana passada o problema é que ele não tomava gol, agora que não faz gol. É assim que funciona. Esse é o futebol. O futebol funciona assim. Acho que é importante que eles saibam, né, que o problema pode passar pelos dois setores do campo. É que eles não gostam de se alongar muito nas respostas, né? Então, por exemplo, mesmo sobre a questão do Memphis Depay, eu queria ter ouvido um pouquinho mais sobre essa... Mas não, você queria ter ouvido alguma coisa. Algo, né? Olha, assim, Ele não respondeu todas as respostas elas foram praticamente iguais. Não precisava você fazer perguntas diferentes. O Memphis atrás de 2 atacantes é uma solução interessante para diversos cenários. Até porque a gente sabe que Rodrigo Garro, Igor Coronado, estamos falando de jogadores, especialmente o Coronado, que não tem a continuidade física, né, que tem um pouquinho de dificuldade, às vezes, para jogar todos os jogos. Eu acho que são coisas que a gente vai ter que entender vendo, né? Já que ele claramente não quis entrar em muito detalhe, pelo menos analisando, né? O negócio é que ele está muito feliz. Ele o tempo inteiro falou, a gente está muito feliz com o time, está com o Dileri, está com o Romero, está com o time. Todo mundo estava muito feliz. Feliz. Tô contente, tô feliz. Era sempre assim. As respostas do Pato, tô contente. É bom quando as pessoas estão felizes. Tem aquele pênalti no dia. Treinei assim, bati assim. Bom, é importante, o Emiliano e o Ramon, eles estão contentes e felizes com o seu time. Falou do Angileri, falou do Romero, tá feliz com as classificações. Sobre essa questão das datas que o Léo falou, primeiro a gente tem que pensar que a televisão deve ter alguma capacidade algum poder de escolha, né? E eu acho que isso vai passar muito pelo adversário do Corinthians, porque o Corinthians é, dos 4 grandes do estado, a principal máquina de audiência, né? O estadual não é lá o campeonato mais valorizado e quando chega uma semifinal, quando o campeonato esquenta, como disse o Jean, quando não são mais permitidos os testes, que a coisa pega, a televisão pode pesar. Então, por exemplo, um Corinthians e São Paulo, né, que provavelmente deve ser o jogo de preferência da televisão. Estou aqui, obviamente, especulando. Sim. Né? Se for um Corinthians e Santos e um São Paulo e Palmeiras, aí talvez tenha jogo e depende dos resultados dos jogos que vão acontecer. Ainda para a gente saber quem vai ser o adversário do Corinthians. É isso, até porque se for um clássico e um não clássico, aí você pode ter certeza que o clássico é domingo. Aí, exatamente. E uma outra questão, acho que a única coisa da entrevista do Ramon que me chamou um pouco a atenção, e óbvio que ela não serve para concluir absolutamente nada, quando o colega pergunta sobre o Memphis, jogando atrás dos atacantes, de um jeito um pouco mais cerebral e menos agudo, o Ramon não fala do Memphis, mas destaca a participação do Romero e do Yuri na marcação, na recomposição, com o time marcando um pouco mais forte. Por mais que o Corinthians tenha dado alguma brecha do sistema de marcação, queira ou não, se o Ramon não abrir mão desse 4-3-1-2, algum jogador precisa voltar e formar um quarteto no meio, né, bem posicionado, com os jogadores de lado protegendo os laterais, com os jogadores de meio protegendo os zagueiros, com as linhas bem próximas, porque não dá para você marcar com 7 jogadores atrás da linha da bola, seja qual for o time, no mundo. A não ser que você pegue equipes muito fracas para jogar contra. Então, o Ramon destacou que eles participaram, e o Garro, que ano passado fez isso, não no nível espetacular, mas no nível necessário, e que para mim foi o melhor jogador de linha do Corinthians na última temporada, só o Hugo Neneca, para os 2 melhores jogadores do Corinthians na última temporada, parece que não vem conseguindo fazer. Não sei se isso é sinal de que ele especula, de repente, o Garro não começar um jogo decisivo, seja um clássico, seja um jogo contra o Barcelona, porque o Romero também é um jogador muito grande, né? Tecnicamente, é óbvio que o Garro não se compara ao Romero, mas o Romero é um jogador que tem capacidade de decisão, que entende o Corinthians, que faz gols, que ajuda na marcação. É um operário bastante elogiável. Então, a única coisa que me chamou a atenção na entrevista, bem curta, nas respostas do treinador, foi isso. E eu fiquei, como que nem o André, eu fiquei querendo saber sobre a zaga, mas
Vamos ter que esperar outra oportunidade. Talvez perguntar se não responderia também. Mas a questão hoje é se a gente, se não fosse o assunto, né, principal, pelo menos aqui para nós, a zaga, e nós quiséssemos saber sobre qualquer outro tema, teríamos ficado frustrados de todas as formas. Porque ele está muito feliz. As respostas, todas elas foram genéricas. E terminaram quase todas também do mesmo jeito. Muito feliz por ele e pelo grupo. A minha dúvida é se ele quer esconder coisas. E eu acho super justo. Ou se ele quer ir embora. Eu acho que não. Ou os dois. Eu acho que não me pareceu que era intenção de esconder, não. Ele simplesmente não queria responder. Acho também tenho mais essa impressão, Jean. E acho que assim, porque algumas perguntas eram bastante específicas. Sim. A do Memphis, principalmente. Sim. Que acho que é uma pergunta interessante, vendo o que foi a atuação do Memphis hoje, né? Porque, para mim, o melhor em campo, você muda o jogador de posição e você muda... Claro, talvez pela motivação, essa ele não precisa nem responder, mas todo mundo aqui imagina que a ausência do Garro se dá por um olhar para o próximo jogo, até porque esse foi o padrão do Corinthians na temporada passada, né? Quando ele tinha o jogo e pela saúde do jogador também, ele não aguenta, né? Não, mas é isso, eu estou dizendo, isso foi o padrão por causa da condição física do jogador, que na temporada passada, quando o brasileiro era prioridade... Se você for ver, o Garro quase não jogava nas Copas. Até um determinado momento, ele quase não jogava nas Copas. Ele ficava sempre no banco, poupado para o jogo do brasileiro, que era, na visão da comissão técnica, o que de mais importante existia para o Corinthians disputar. E acho que agora, e todo mundo achou isso, né? Acho que a ideia geral foi essa. O Garro começou no banco, por isso, poupado, olhando para o jogo da Libertadores. Muito bem. Agora, você teve o Memphis realmente jogando muita bola ali, numa outra posição em relação a que ele costuma fazer. E teria sido legal ouvir, de fato, os treinadores falarem sobre isso, mas eles não falaram especificamente, ressaltaram a volta dos... E claro que o Romero, quando tiver escalado, sempre vai ser este cara que o Birner está falando. Porque se você for comparar Yuri Alberto, o Garro, o Memphis e o Romero, obviamente, ele é o mais limitado de todos, do ponto de vista técnico, apesar dos números absurdos. Apesar de eu odiar a palavra limitado. Mas ele tem uma limitação que os outros não têm. Quer dizer, o limite dos outros vai bem acima. E por isso mesmo, acho que ele sabe, e ele entrega mais, né, no combate, na dedicação. Tem números absurdos na arena, também muito por conta, acho que de tudo que ele faz. Mas é por isso que eu não acho que a gente pode interpretar a resposta com, quem sabe, não colocamos Romero em jogos importantes como titular. Não, eu acho o seguinte, Marcelo, assim, tem algumas coisas que estão ali implícitas. Primeiro, como o Romero joga como segundo jogador de frente, tecnicamente o Thales Magno é mais jogador que ele. Mas ele escolhe o jogador que marca mais, que tem mais peso em momentos decisivos. Segunda questão... a fase do Thales Magno também não dá pra gente colocar agora como uma grande opção. Não, perfeito, mas eu acho tecnicamente, contra uma defesa muito fraca como a do Mirassol, o Thales Magno poderia produzir mais com a bola, em tese, quando a gente olha só a parte técnica do que o Romero. E eu acho que tem uma segunda questão que fica implícita, que que vale pensar. Não tinha o Coronado hoje à disposição. Isso. Quando ele opta pelo Memphis fazendo o papel de Coronado, e quando a gente olha o nível de jogo do Memphis, mesmo contra uma defesa fraca, e olha as questões de marcação, talvez o Memphis passe a ser uma opção acima do Coronado, para fazer esse quarto jogador de meio campo, esse cara que atua na frente do trio, com o tempo. Acho que tem boa chance disso acontecer. Né, Birner, é verdade, agora aí o espaço para o Coronado vai ficar pequeno, porque ele já é um jogador que tem essa função, que nesse esquema tático tem esse lugar. Inclusive, quando tentou-se colocá-lo na linha anterior, na linha dos 3 volantes, vamos dizer assim, foi um fiasco, né? A gente lembra daquele jogo no Maracanã, quando ele coloca Garro e Coronado juntos, que era o pedido. E não funciona porque... Tudo bem, mas não foi só isso, né? Isso, assim, mas também não precisava ser contra o Flamengo, ali não foi só isso. Dá para fazer com outros times, talvez, mas... Eu fico pensando em relação ao Coronado e o Memphis entrando, mas eu não consigo ter muita essa ideia, André Kfouri. Não imagino que ele esteja pensando nessa substituição de um pelo outro, do Coronado pelo Memphis. Não, é que o Memphis é um jogador de tanta capacidade que ele pode fazer esse papel hoje contra equipes mais fortes do que o Mirassol. Ele vai criar problemas na maior parte do tempo ele vai marcar menos que o Coronado. Em outra região do campo. E ele não vai ser menos móvel ou menos combativo defensivamente do que o Coronado. Aí é uma questão, não estou comparando o Memphis ao Coronado, estou falando das características. O Coronado é um jogador que pode substituir o Garro, dependendo das circunstâncias, e talvez no elenco do Corinthians ele seja
aquele que mais reúne essa condição. Mas se você fizer uma comparação direta entre Garro e Coronado, em todos os critérios o Garro será um jogador superior, inclusive na questão de movimentação e como ele pode ajudar a fazer o papel defensivo. O Memphis é um jogador capaz de fazer isso também. Hoje, né, eu não sei se a gente viu um Memphis como um dublê de alguém. Acho que não. Acho que apenas a orientação foi diferente e ele tem essa capacidade. Ele tem pouco tempo de Corinthians, o Memphis, né? Porque a contratação dele é uma coisa tão diferente e foi tão surpreendente que a gente virou de uma temporada para outra, claro, mas ele inicia esse ano de 2025 com todas as condições de jogar mais vezes, a parte física está aparentemente resolvida. No ano passado, ele jogou várias partidas que você percebia buscando a melhor condição. E mesmo quando ele tinha dificuldade para entender seus companheiros e os companheiros a entendê-lo, ele fisicamente não tinha a mesma mobilidade. Ele era um cara que tecnicamente se mostrava muito superior aos outros. A forma como toca na bola, como domina, como enxerga o jogo, a capacidade de fazer passes. Ele é muito superior como jogador de futebol, independentemente de como ele atue, a todos os outros. Não individualmente falando, fazendo uma comparação, dizendo ele é o melhor jogador do Corinthians disparado. Não. O Yuri Alberto tem características para a função que são muito boas também, os dois se completam. A forma como o Yuri Alberto joga hoje é muito mais confortável para ele por causa da presença do Memphis. Mas eu acho que ele pode, numa situação em que o Corinthians não tem o Garro por opção do seu técnico, fazer esse papel também. Jean, você acredita que o Garro ele pode começar jogos importantes no banco de reservas, dando essa vaga ao Romero, começando como começou hoje contra o Mirassol? A questão é que a gente parte da lógica de que tem 2 jogadores que não saem desse time. Estamos falando de 3 vagas, basicamente, né? Sim. Porque nenhum desses caras que a gente citou, teoricamente, joga na linha dos 3 volantes lá, embora o Coronado já tenha sido escalado ali uma ou duas vezes. E na linha dos volantes, o Carrilho também é insubstituível. Exato. Acho que assim, a gente está falando, todos esses jogadores citados, então, Romero, Yuri Alberto, Memphis, Garro, Coronado, todos eles brigam por 3 vagas. Brigam entre aspas, porque 2 já são absolutamente ocupadas por Memphis e por Yuri Alberto. Acho que assim, a qualidade do Garro faz com que você, olhando para ter os melhores jogadores no trio, a escolha é Garro, Memphis e Yuri. Para mim não tem muita discussão em relação a isso. Agora, é claro que o contexto do jogo pode te exigir uma coisa diferente. Então, no jogo que você precisar de um desses 3 marcando muito mais do que os outros marcam, a entrada do Romero, que parece uma aberração para muita gente, e hoje eu vi muita gente, apesar de todos os números do Romero, eu vi a entrada do Romero ser criticada, né? Ainda que ele tenha sido o cara a fazer o gol no momento que o jogo estava difícil, a entrada do Romero muitas vezes pode se justificar por essa característica que ele tem e que os demais jogadores não têm. Então eu acho que o Garro pode eventualmente começar no banco por questões táticas, mas se o olhar for técnico, ter os melhores 3 jogadores à frente, em geral, vão ser esses 3. E aí, claro, o Garro é o cara do meio e o Memphis vai ser o segundo atacante. E eu acho que tem uma vantagem que pode ser usada no médio prazo. Vamos supor que o Corinthians joga 4-3-1-2. Vamos supor que o Corinthians em algum momento precisa marcar mais, não tem a posse de bola, está sendo pressionado. Isso vai acontecer com todas as equipes ao longo da temporada, umas mais, outras menos. E você tem o Romero em campo. Se você quiser, você muda para um 4-4-2, traz o Romero para a linha do meio-campo, jogando aberto. Mas que já é o que ele faz muitas vezes, né? Então, é que ele, como Romero, como segundo atacante. Na hora de marcar. O Romero vem, só que o espaço que ele percorre é maior e ele faz isso. Eu estou falando dele jogar literalmente, como se falava que antigamente, no tempo do dia, é um auxiliar de lateral. É o que se dizia, um auxiliar de atacante. O Romero pode fazer essa função e ele pode mudar o desenho de jogo de um jeito que não é possível, por exemplo, se o Garro não estiver em forma, atrás do Garro para trás, e com o Coronado não dá, de jeito nenhum. Com o Coronado e Yuri, Memphis não dá. Você não vai trazer o Yuri para ser parede de lateral, o Memphis muito menos. Então dá para, eventualmente, por circunstâncias de jogo com o Romero em campo, fazer as 2 linhas de 4, deixa Yuri e Memphis mais adiantados, ou se um deles não estiver em campo,
Garro e Yuri ou Memphis, que você tem um time bem equilibrado para jogar em contra-ataque sem bola, né? Então é isso, Efel. O Ângel Romero aí decidiu abrir o placar na Arena e hoje é o maior artilheiro do século do Corinthians e também da Neoquímica Arena. Na partida contra o Mirassol, Romero ultrapassou o Jô e virou artilheiro do Corinthians no século. Essa é uma marca expressiva para o jogador do Coringão, mais uma vez sendo decisivo. Com a camisa alvinegra, o Paraguai abriu o placar para o Timão e agora ganhou essa marca aí espetacular, né? Ele que foi uma das surpresas aí no time titular para o confronto aí substituindo o Garro. O camisa 11 da equipe de Ramon Dias ultrapassou o Jô, autor de 65 gols. E o meu ultrapassou aí, marcando 66 gols e se isolou como grande goleador corintiano no século, hein? Na temporada, o Romero soma 4 gols e é o vice-artilheiro do time, apenas atrás de Thales Magno. O gol que tornou o Romero artilheiro do século ocorreu aos 23 minutos do primeiro tempo. O confronto estava bem equilibrado ali com o Mirassol sendo um adversário duro e bem postado defensivamente, mesmo atuando como visitante no confronto. Após o cruzamento do escanteio do Memphis Depay, o Paraguai deu um toque de cabeça certeiro para abrir o placar do Coringão. Ele comemorou com a torcida e foi a loucura com o resultado positivo. Vale lembrar que o Coronado aí, minutos antes da partida, não entrou. Acho que ele já estava lesionado antes, né? Um dia antes da partida aí. Então perdeu mais uma chance. E o Coronado que recebe 2 milhões de reais por mês. Dentro da Arena, o camisa 11 soma 42 gols e abriu 4 de diferença para o Yuri Alberto, principal homem-gol da equipe de Ramon Dias desde a temporada passada. O Paraguai ganhou a chance de ser titular do confronto de domingo e correspondeu mais uma vez. Romero, na Neoquímica Arena, vira o Messi, né? Agora a lista fica assim de artilheiros do século do Corinthians. Romero, 66 gols, Jô, 65, Yuri Alberto, 62, Dentinho, 55, Guerreiro, 54, Gil, o ex-atacante, 53, Liedson, 50, Jadson, 50, Tevez, 46 e Roger Guedes, 43 gols. Então é isso, Fel. Deixa o seu like, inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.